E aí pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui falando, dando continuidade aos nossos assuntos, derivada da função inversa. Mais um assuntinho aqui para eu tirar da lista de pendência para falar, né? Para comentar com vocês. Já trabalhamos função derivadas generalizadas, né? De funções Já trabalhamos muitas coisas, trabalhamos função composta, que é a regra da cadeia, trabalhamos função elevada à função, trabalhamos muitas coisas, funções trigonométricas, funções com número de Euler, funções aleatórias, né, que são funções, sei lá, fundamentais, que a gente poderia falar assim. E bom, agora a gente vai estar falando de função inversa, né? A inversa da função. Então, mais um assuntinho aqui, ó, para eu passar um risco. E a derivada da função inversa, né, que vai ser o assunto de hoje. Eu iria falar sobre derivada num aspecto de, se assim a gente pode dizer, num aspecto de... calma aí, pessoal, que agora também travei, né? No aspecto cinemático, né, físico da coisa. Mas, né, vamos trabalhar aqui só com o que a gente já realmente estudou, eu anotei aqui nas minhas coisas, né? Enfim, o que interessa é a derivada de função inversa. Claro que a gente tem que ter aqui necessário que na função inversa, né, para que a gente tenha a derivada da função inversa, a gente tem que ter uma função inversa. Ou seja, dada uma função f, ela tem a inversa dela é uma função g qualquer, certo? Então isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que uma das propriedades da função inversa, dada uma função f, dada uma função f inversível, tendo g como sua inversa. Então isso, né, nos permite dizer o quê? Nos permite dizer que caso eu pegue a função f e coloque a função g, faça a composta, eu vou ter que isso aqui é x para todo x pertencente ao domínio da minha função g. Como assim, gente? Bora interpretar. Eu tenho uma função f qualquer. Imagine a função, sei lá, a raiz de x. Qual é a inversa dela? Bom, aqui seria a nossa g. Aqui eu dou um exemplo, né? Você fazer a inversa dessa função é onde tem f você trocar por x, e onde tem o x você colocar o y, né? Aí você eleva ao quadrado e sua inversa é x quadrado. No caso, essa aqui, que seria y, que seria sua g, seria a sua inversa, então é g igual a x quadrado, certo? No caso, sua inversa é essa daqui. Observe que se eu fizer a composta em f e colocar no valor de x o meu g de x, que é a minha inversa, obviamente acontece que eu vou obter x, que é o meu próprio domínio da minha função. Por que eu colocar isso? Eu estou falando que, sendo g a sua inversa, o domínio de f, na verdade, pertence à imagem de g, certo? Então, se o domínio de f é a imagem de g, ao colocar a imagem de g como fosse o domínio, então, na verdade, o que vai gerar é o domínio de g, né? Certo? Que no caso seria aqui o todo x pertencente ao domínio de g, né? Bom, isso aqui é o que acontece no inversa, né? Então, olha só o que a gente vai falar, né? Olha só o que a gente vai fazer. Se eu quero obter, então, a derivada da minha função inversa, eu poderia pensar na seguinte coisa. Eu pego a composta e vou derivar ela. Derivando a composta é a mesma coisa de eu derivar x, que seria x, que seria 1. Concorda comigo? E aqui você teria a derivada da composta, que você sabe que derivar a composta
é você pegar a derivada da composta e derivar o conteúdo ali dentro, regra da cadeia, que é g de x. Nesse caso, observe bem que a derivada, então, da sua função inversa nada mais é do que 1 sobre a derivada da sua função composta, certo? Isso para todo x pertencente ao domínio de G. Perfeito, gente. Então, você derivar sua função inversa, você derivar uma função inversa de uma dada função, é você pegar a composta dela e derivar. E colocar o inverso disso. É basicamente isso. E no caso, isso aqui acontece que temos um teorema que a gente vai ter que usar para dizer o porquê disso aqui acontecer, certo? Que é o seguinte teorema, ó. Bora lá, anota aqui. Teorema. Vamos lá. E o teorema é o seguinte: seja f uma função inversível. Seja f uma função inversível, certo? Perfeito. Seja f uma função inversível com função inversa g, como a gente escreveu aqui, com sua função inversa g, certo? Se f for derivável, em um ponto, um domínio Q, e esse domínio Q, na verdade, nada mais é do que a imagem da minha função inversa, g de p, certo? Com f de Q, certo? Que seria a minha composta, diferente de zero, porque tem que ser diferente de zero a composta, né? E se G for contínua, em P, então G será derivável. Em P. E isso aqui é para nos possibilitar que existe a derivada da composta, certo? No caso, vamos tentar entender. Eu tenho uma função f. Então, a função f, que ela caracteriza uma relação biunívoca com a relação que se estabelece entre o conjunto domínio da minha função f contra o domínio dela, em que essas correspondências é o conjunto imagem da minha função. Perfeito. E o que acontece? Eu tenho aqui minha função f, eu tenho minha função g, que é a minha função inversa. Isso quer dizer que no lugar do... Aqui eu vou chamar contradomínio de f, domínio de f. Pronto. O domínio de g, na verdade, é o contradomínio de f. E o contradomínio de g, na verdade, é o domínio de f. Certo? Isso aqui é a função inversa. Seja f uma função inversível, com função inversa f, certo? For derivável em um ponto Q. Isso quer dizer o quê? Que existe um ponto Q aqui no domínio, certo? Ela é derivável nesse ponto. E esse ponto Q, na verdade, ele, pelo domínio de f, o domínio aqui de f, ser o contradomínio de g, tá certo. O contradomínio de G ser o domínio de F, né? Esse ponto Q, ele está pertencente aqui no contradomínio, certo? Ou seja, Q é um ponto em que eu vou ter um G de P. E esse ponto P é o ponto em que acontece esse meu valor de Q aqui, essa correspondência, certo? G de P resulta em Q. Beleza. Com F de Q, ou seja, Q, que é o domínio de F, então Q tem que estar aqui também.
com f de q diferente de zero. Perfeito. Beleza. Então esse f de q aqui vai ser diferente de zero. E se g for contínua em P, ou seja, se g for contínua em P, então g será derivável em P. Beleza, perfeito. A gente já construiu aqui a ideia. No caso, simbolicamente para o diagrama de Venn, agora a gente tem que provar o que isso significa. A primeira coisa que você pode pensar é o que? É a derivada, né? O que seria eu derivar em relação a P? A minha função g. G de x menos g de P sobre x menos P. X está tendendo a P. Não é o que eu quero fazer? Não é o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer. Beleza. X está tendendo a P. Isso aqui é o limite da minha função g quando x tende a P, não é? Exato. Beleza. É o limite da minha função não, né? É o limite do meu coeficiente angular, que é a minha derivada. Beleza. Entendi isso. Aí o que acontece? Como a gente tem como informação que Q é igual a G de P, então olha só o que a gente vai fazer. A gente tem isso daqui, não tem? Você concorda que o X e o ponto P eu consigo obter pela relação da composta, que eu vou obter então o ponto em G? Por exemplo, eu pegar que F e eu tenho G sua inversível, eu vou sempre cair no ponto que eu estou escrevendo, não é? Então se eu escrever F de G de X, eu vou ter que isso aqui é X. Se eu escrever F de G de P, eu tenho que isso aqui é P. Então é isso que a gente vai escrever. G de X menos G de P. No lugar de X, a gente escreve F de G de X. No lugar de P, a gente escreve G de P menos F de G de P. Perfeito? Perfeito. Escrito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma manipulaçãozinha no seguinte ponto. Você concorda que eu posso escrever isso da seguinte forma? 1 sobre f g de x menos f g de p sobre g de x menos g de p, porque a função aqui inversa vai dar g de p f de g de x, né, quando eu inverter. E isso aqui, claro, com x diferente de p, obviamente. Então, o que acontece, gente? Agora, chegado nesse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar g de x é igual a u. E g de é igual a u. Aí, o que significa g de x ser igual a u? Por que g de x ser igual a u? Porque a gente está querendo usar a ideia de continuidade de g em p, né? Porque não é contínuo? Beleza, é contínuo, eu quero provar isso. Certo? Então, pela continuidade de g em p, a continuidade de g aqui do x em p, o que acontece? Esse u, ele tende ao valor q, que seria o g de p. Porque não é contínua, então ela vai para o ponto g de p, entendeu? E isso faz x tender a p. Então a gente vai ter o que, gente? Consequência disso, limite x tendendo a p de g de x menos g de p sobre x menos p nada mais é que o limite de 1 de u tendendo a q. Quem é q? Lembre-se, q é igual a g de p. Então, não necessariamente isso aqui, se x tende a p, necessariamente se g de x é u e g de p é q, obviamente u tende a q. Certo? Certo. Sobre f de u, que é g de x, menos f de q, que é g de p, sobre u menos q. Então, observe que isso aqui nada mais é do que a derivada, certo? A derivada f' de q, certo? Que nada mais é, quem é q, que é g de p, nada mais é do que a composta, a derivada da composta em que eu tenho g de p. Perfeito? Então é isso.
Então tá provado aqui a derivada de uma função inversa. É a composta da sua derivada, em que eu tenho uma função inversível dentro dela, né? E aqui tá o teorema que a gente escreveu.